Olá, o Arco Bagagens hoje irá falar sobre um trabalho muito importante realizado no Brasil, envolvendo ações que visam a inclusão social e também trabalhar pela memória e preservação da cultura afro em território nacional. Estou ao lado do advogado internacional Caroline Tome, que é presidente de alguns institutos que desenvolve essa premissa, esse trabalho aqui. Carol, tudo bom? Tudo bem, obrigada por me receber, Rogério, é um prazer falar com você. A gente sabe que nos últimos anos, cada vez mais, existem trabalhos envolvendo a preservação da cultura afro e também soluções que têm sido apresentadas para a inclusão dos afrodescendentes em projetos no Brasil. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho como você se enganjou nesses projetos, da sua de casa entender. Bom, são muitos projetos, posso ficar à vontade para falar aqui com algum tempo, fica à vontade para me cortar também, tá? Porque sabe que eu falo bastante. Bom, primeiramente, eu sou advogada e eu estou em especial na área de direito digital. Então, o meu ponto de vista para os projetos sociais e inclusão dos afrodescendentes, apesar de ser mulher afrodescendente, não começou com esse ponto, começou na área da tecnologia. Então, dentro dessa área que eu atuo desde 2014, mais ou menos, eu comecei a perceber como a tecnologia e a internet, né, essas duas ferramentas, elas eram extremamente eficazes e essenciais para tirar nosso país do subdesenvolvimento, porque elas foram criadas e desenvolvidas para que fossem abertas, inclusivas, para que todo mundo tivesse escuta, possibilidades, né, e acesso para desenvolver seu maior potencial. E trabalhando com a governança da internet vinculada ao direito, eu percebi que essas ferramentas foram criadas dessa forma, mas que isso tinha se tornado uma ilusão diante de alguns problemas sociais que existiam no nosso país. E que se esses problemas sociais nunca fossem resolvidos, a gente nunca vai ter a internet e a tecnologia em sua maior potência. Então, eu decidi fazer algo para além do trabalho que eu já estava executando dentro da tecnologia. E aí, o primeiro problema social que eu tinha verificado foi a questão da falta de desenvolvimento da inteligência artificial com diversidade e inclusão. Então, o que eu estava percebendo dentro do meu trabalho, onde eu estava fazendo pareceres, enfim, que muitas tecnologias, aplicativos estavam sendo desenvolvidos sem observar e incluir pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que são discriminadas, em especial racialmente. Então, Foi o primeiro ponto que você observou. Exatamente, o primeiro ponto que eu observei. Justamente porque hoje em dia tudo envolve inteligência artificial, tudo envolve tecnologia, a gente acorda, Eduardo, com essas ferramentas. E essas ferramentas, hoje, de uma forma invisível e inconsciente, elas estão determinando quem entra nos locais, quem pode entrar na universidade, quem vai para uma vaga de emprego, quem recebe conteúdo, quem recebe acesso. E aí, a partir dessas ferramentas tecnológicas, se elas não são desenvolvidas com diversidade e inclusão, as pessoas que já são discriminadas no ambiente físico também passam a ser discriminadas no ambiente virtual. E aí, com uma frequência muito maior, um impacto muito maior, e aí eu comecei a verificar que algo deveria ser feito. Então, o primeiro problema que eu vi era, olha, para desenvolver tecnologia, precisa ter pessoas diversas e inclusivas. Porque hoje, como a tecnologia ela é desenvolvida por seres humanos, se não tem pessoas negras, indígenas desenvolvendo, a pessoa que está aí desenvolvendo, geralmente, em especial, homens brancos, não é que a pessoa não quer desenvolver algo para pessoas negras. Mas ele não entende a necessidade, né? Não entende, nem pensa. Não é uma coisa. É normal, né? É normal, porque ele está vinculado à bolha dele. Então, hoje, para desenvolver inteligência artificial, o que você faz? Você ensina a inteligência artificial o que é uma coisa, por exemplo, uma maçã. Então, várias imagens de maçã. Quando as pessoas começaram a mostrar, eu preciso desenvolver reconhecimento facial, aí ela vai lá e ensina o rosto de várias pessoas e traços. Não pega traços de pessoas negras. O iPhone, né? Exatamente. Não pega o nariz do adolescente, que é um pouco diferente, o cabelo, o rosto. Então começou a ter problemas do quê? Essas
essas ferramentas estavam dentro do mercado, só que uma pessoa negra ia utilizar, não reconhecia. Isso acontece, inclusive, com outras pessoas discriminadas, como, por exemplo, deficientes visuais. Então, já teve aplicativos de ônibus que saíram do mercado sem que uma pessoa com deficiência visual conseguisse utilizar. Então, isso é muito grave. Então, eu falei, não, eu preciso, então, ter pessoas desenvolvendo tecnologias que sejam diversas. Aí, eu criei um instituto para desenvolver essas tecnologias e ajudar as empresas com diversidade e inclusão. Então, quando eu fui fazer uma lista de profissionais afrodescendentes para que pudessem integrar essas empresas e desenvolver também os pareceres do Instituto, Não tinha capacitação. não encontrava. Inclusive, foi muito engraçado porque eu até encontrei uma lista com 20 mulheres negras da área da tecnologia, que era uma lista para indicar, né? E o meu nome estava lá. Só que eram só 20 do Brasil inteiro. E seu nome está dentro dos 20. Dentro dos 20, exatamente. E eu nem sou da parte técnica, eu sou mais da parte da governança. Então, eu falei, gente... Aí você se contratou ou não? Não, mas aceitei algumas indicações. Mas só que eu não consigo dar conta de tudo, nem quero dar conta de tudo também. E aí eu falei, nossa, tem esse problema, mas tem um outro problema. Então, por isso que eu tenho 4 institutos. Então, o primeiro foi para ajudar as empresas a desenvolver inteligência artificial com diversidade e inclusão, mas aí eu reparei que eu precisava também começar a capacitar pessoas afrodescendentes para elas estarem no ambiente tecnológico. Porque até hoje, se a empresa fala, não, eu quero contratar uma universidade, o Google, por exemplo, não encontra. Né? Porque não adianta ser só uma pessoa negra lá. Tem que ser uma pessoa negra com capacidade técnica para isso. E também acho que vai um pouco mais longe, né? Daí é uma outra questão, mas eu sou uma pessoa negra que realmente entenda essa necessidade. Tem algumas que também não entendem, estão nem aí para isso. Só querem ocupar o lugar, né? E não adianta, porque senão a gente não vai ter trabalho de qualidade e aí continua sendo desenvolvimento efetivo no nosso país a partir da tecnologia. Então, a partir daí, nasceu um outro instituto, né? Então, esse primeiro instituto é o INDETIP, que ele também tem uma outra frente que daqui a pouco eu conto para você, mas ele nasceu com essa frente de desenvolvimento da IA, né? Isso faz quanto tempo? Isso já faz mais ou menos uns 2 anos que a gente começou a trabalhar. Foi pela pandemia, então. Foi na pandemia, só que agora, esse ano, a gente ganhou muito mais força, né? Porque integramos diretorias novas, técnicas muito bem capacitadas, e as empresas estão nos apoiando muito, instituições públicas e privadas, porque a gente começou a demonstrar o quanto o trabalho era essencial para a gente realmente se desenvolver como Para a país. gente elucidar um pouco melhor, você fala que recebe o apoio de entidades e empresas, em que nível é isso? Então, eles nos apoiam de todas as formas, sejam nos ajudando com prestação de serviços, então, às vezes, para a gente poder conseguir ter uma base EAD de ensino. Nós temos uma parceria com uma empresa que nos apoia e fala, olha, eu vou disponibilizar para vocês e o custo é meu. Né? Eu preciso de instrutores. Nós temos, por exemplo, parcerias com escolas. Então, as escolas, as grandes escolas de São Paulo fizeram parcerias com a gente e disponibilizam sempre um instrutor, que é um professor já da própria escola, para também dar aula no nosso instituto. Então, a gente faz essas parcerias com apoios institucionais, né? Na grande maioria. E algumas empresas também se associam com a gente para poder receber o nosso apoio de estudos e vagas também afirmativas. Então, esse segundo instituto, que foi quando eu percebi essa segunda deficiência, o que ele faz? Ele capacita pessoas, tecnicamente, para o mercado de trabalho, em especial pessoas negras, indígenas e refugiados, que é uma maioria discriminada. A gente tem uma maioria, inclusive, de falar que é minoria, mas na verdade é maioria discriminada. Vamos tentar também entender esse lado. Quando você fala de refugiados, quem são os refugiados que hoje vocês assistem? Então, geralmente, a maior parte são os árabes. A maior parte deles estão fugindo e depois da guerra. Então, são geralmente estrangeiros que, por conta de algum problema ali no seu país, depois da guerra, acabam vindo para o Brasil. E aí, eles são totalmente perdidos com relação à cultura, mas são pessoas com uma capacidade técnica alta, às vezes com um desenvolvimento bom, com boa vontade de trabalhar, mas como eles chegam aqui sem saber, às vezes, falar a língua, sem saber como funciona o desenvolvimento de atividades de trabalho, eles precisam só de um direcionamento. São pessoas que estão aqui dentro do país, abrigadas, mas que podem ser força, inclusive, para desenvolver os países também. Acaba sendo uma troca. O país abriga, eles também conseguem sobreviver e terem ali seu alimento, sem precisar sair nas ruas, por exemplo, porque não conseguiram se enquadrar. Por que acontece? Por que a gente faz
faz essa capacitação dessas pessoas discriminadas e de uma forma muito específica. No mercado de trabalho, em especial as instituições privadas, os empresários, eles querem pessoas já treinadas, porque o empresário já sofre muito no Brasil, né? Tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo, tem que tirar o dinheiro, pagar, coisas. E a gente entende, também sendo empresários, como é complicado ele ter que parar ali, deixar o tempo dele, que é dinheiro, para ensinar uma pessoa. Nós entendemos que isso deveria ser o efetivo, deveria ser o necessário, né? Que deveria acontecer, mas a gente não vive num mundo. Então, se a gente pode fazer algo para ajudar tanto o lado do empresário como o lado dessas pessoas que não estão conseguindo entrar, ser inseridas no mercado de trabalho por uma falta de capacitação, então nós vamos capacitá-los. Nós desenvolvemos uma técnica específica, uma metodologia, considerando inclusive tudo que o empresário quer, né, de um funcionário. Então a gente ensina desde línguas, redação, mas a gente também começou a ensinar a integridade, a história da população discriminada, questões comportamentais, psicológicas, para que também a gente tenha um vínculo, porque o que acontece hoje? A gente tem um embate dentro do Brasil das pessoas discriminadas racialmente e do lado dos empresários também. Então, às vezes, parece que eles estão em guerra. E, na verdade, todo mundo pode contribuir um com o outro. É só cada um entender ali alguns vínculos. Então, a gente também gera esse ponto de convergência entre eles. Sempre achei que fatores culturais eles são barreiras. Infelizmente, no Brasil, você tem várias barreiras culturais. Não só discriminatórias, mas também de entendimento, de cooperação, de abertura de diálogo, né? Exatamente. Então, não seria interessante também capacitar o empresário? Nós fazemos isso também. Então, nós temos esses dois, isso é exatamente isso. Nós temos os dois lados. A gente começa capacitando, geralmente de 6 meses a 1 ano, a depender ali da forma do módulo que a pessoa escolha. Aí, essa pessoa discriminada, ela sai com o certificado CAES, já com uma indicação para alguma empresa. E, por um outro lado, nós também começamos a aplicar o selo CAES nas empresas. Então, o selo CAES, ele é a partir também de uma capacitação para as empresas e seus funcionários, para que elas saibam receber essas pessoas discriminadas racialmente. Porque isso também está acontecendo muito. Primeiro, o empresário fala assim, eu vou demitir o funcionário simplesmente porque ele não tem capacidade técnica por conta do salário que eu estou pagando. A gente resolveu capacitando. Mas também, o empresário precisa entender que essas pessoas discriminadas, elas carregam dores, elas carregam muitos traumas, e isso já é comprovado, né, inclusive a partir de dados. Então, não é simplesmente, entra aqui e você consegue ficar bem. Não, a empresa precisa estar preparada para receber bem essas pessoas. E também, nós ensinamos, a partir de 5 workshops, as empresas a desenvolverem práticas de diversidade e inclusão para que isso seja constante na empresa. Nós queremos que isso seja constante e isso realmente se torne uma renda. A gente elucidar um pouco isso. Dá um exemplo de uma dessas práticas. Então, uma das boas práticas é quando a gente vai desenvolver o funcionário, quando a gente vai receber o funcionário. Por exemplo, tem a questão de mulheres, tem a questão de afrodescendentes, e aí cada um tem a sua cultura. Então, saber respeitar a cultura de cada um, inclusive com quem é do islamismo também. Tem questões específicas que a gente precisa entender que não é boa vontade da pessoa, e sim a cultura da pessoa. Então, a gente consegue aplicar a preservação da cultura dos descendentes, do islamismo, às vezes algo que só a mulher sofre e a empresa integraliza ali no dia a dia dela também respeitando. Às vezes, essa pessoa também ela tem uma questão de um problema psicológico por conta do cabelo dela que ela sofreu, por conta dos traços mesmo dela. Então, a gente faz com que as empresas, inclusive, comecem a ponderar essas pessoas da forma que ela recebe e também a incluir essas pessoas nas tomadas de decisões. Porque o que acontece muito dentro de uma empresa que aplica a diversidade é contratar essas pessoas e deixá-las sempre na base. E aí a gente não tem essas pessoas nas tomadas de decisões. Então, as empresas precisam recebê-las, ensiná-las a tomar decisões com base, inclusive nas políticas internas da empresa, porque isso é importante, e incluí-las ali nas tomadas de decisões para que sempre tenham decisões diversas, por exemplo.
entendeu? Então não pode deixar de um lado. Então são diversas essas práticas que a gente aplica nesse workshop. Você pode participar também, viu, Rogério? CAESE quer dizer o quê? Então, CAESE, na verdade, é a mistura de CAOSO. Se eu participar, vou ajudar você a tomar decisões, fica tranquilo. A mistura de CAOSO, que são minhas iniciais, e Cibriano, que é a vice-presidente do Instituto. Agora, Carol, a gente sabe que vamos tomar decisões, né? E aí existe uma questão cultural, né? Por mais que seja importante essa capacitação, na verdade o modelo começou nos anos 90, as companhias aéreas, né, chamado empowerment. As companhias aéreas foram pioneiras, né, de capacitar todo funcionário ali para ter a mesma capacitação de tomar decisões importantes dentro da empresa. E isso foi se espalhando ao longo do tempo pelo mundo. Mas a gente sabe que o Brasil vive uma outra realidade. E muitas vezes também a realidade cultural de quem vem de fora demora-se a entender também o procedimento cultural, não nem técnico, mas cultural, numa empresa grande, média, pequena no Brasil. Tem os dois lados também. Tem, exatamente. Eles precisam entrar em convergência sempre. E, inclusive, essa questão da diferença cultural vai de empresa para empresa também. Né? Então, dentro de cada empresa, isso a gente também tem uma das matérias para as pessoas auxiliando essa ação que a gente capacita, é justamente entender que uma empresa, uma instituição privada, é a cabeça do dono. Ele vai implementar aquela cultura ali. Sim. E aí precisa ter uma convergência entre o respeito, né, à pessoa que está entrando e o respeito também às políticas e cultura da própria empresa. Tem um detalhe, né? Muitas vezes você tem conceitos encarregados. Você pega uma empresa aí de 20, 25, 30 anos que dificilmente vai mudar algum conceito. Aí que me remete a uma outra pergunta. Porque quando a gente tem uma visão sustentável, essa visão é de tentar minimizar diferenças e ter condições, qualquer setor da sociedade, com mais harmonia e equilíbrio. As empresas com as quais vocês lidam, elas estão abertas também para essa possibilidade? Eu vou contratar alguém que foi treinado pelo Instituto CAESE, mas eu entendo que essa pessoa é realmente legal. Ela pode participar da tomada de decisões importantes da minha empresa. Está aberto a isso? Olha, hoje em dia a gente está vendo um crescimento com relação a isso. Não dá para falar que está totalmente aberto. Mas está crescendo. Está crescendo muito. É um ponto positivo. Muito positivo. Nós, por exemplo, estamos tendo muita abertura com relação a isso. A maioria das empresas estão aceitando muito bem, inclusive mudar aos poucos as suas dinâmicas, seus fluxos de trabalho, né, que são justamente às vezes muito tradicionais. E nós geralmente começamos já pelo alto escalão. Então, porque não adianta uma empresa comprometida só na base. O alto escalão tem que estar comprometido com realmente essa questão da diversidade e que não seja de uma forma rasa. Então, a gente, inclusive, esses 5 workshops, eles são espaçados, porque não é muito fácil nós mudarmos hábitos que são enraizados. Então, as pessoas elas têm práticas discriminatórias foram decorrentes de uma construção social que muitas vezes elas não percebem. Em 1925, não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Albert Einstein. Quase ninguém ouviu falar dele. Acho que eu conheço. Ele diz o seguinte, em 25, triste época nossa, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Exatamente. Nós enfrentamos assim, muitas questões que às vezes não é porque a pessoa não quer, né? É simplesmente porque é difícil de entender. Sim. E aí, por isso que toda a metodologia que foi desenhada, eu também desenho. Tem que ser uma coisa agradável, né? Porque muitas vezes a gente fala de um ponto que, quer queira, quer não, envolve uma mudança de logística dentro de uma empresa. E às vezes a empresa está com muito problema, o funcionário trabalha sobrecarregado, já tem uma série de situações ali que não estão legais, né? Tem que ser leve também isso, né? Tem, e isso é um comprometimento nosso, inclusive é um dos princípios de todos os institutos, mas em especial do Instituto CAESE. Primeiro, nós não queremos ficar apontando, você é racista, você não é racista. Nós não queremos perder tempo com isso. Nós queremos, na verdade, valorizar, né, os dois lados e mostrar para as pessoas como é importante essa quebra de preconceitos e discriminações que existem e também como é importante incluir a diversidade não só pela questão social, mas também pela questão de mercado de negócios também. Então, o primeiro ponto é que tem que ser feito, tem que ser incluído, tem que ser diverso.
Mas também isso acaba gerando muito mais valor, inclusive para o empresário, porque, por exemplo, o empresário que ele tem 3 pessoas que tomam decisões, pessoas que são do mesmo gênero, da mesma raça, que inclui cultura e cor, e moram no mesmo bairro, por exemplo, a tomada de decisão delas vai ser mais ou menos vinculada sempre à mesma linha. Quando nós temos pessoas que nasceram em bairros diferentes, que têm culturas diferentes, as possibilidades de trazer soluções também são diversas. Então isso acaba gerando um aumento de resultados e produtividade dentro das empresas. E aí essa questão de tornar leve também é muito importante para a gente, porque apesar de ser uma pauta delicada e apesar da discriminação não ser delicada, as pessoas que sofrem discriminação são de forma agressiva, a gente tenta trabalhar isso e combater isso com amor, porque a gente entende que é muito melhor sentar e a pessoa ir entendendo aos poucos e mostrar e desconstruir. E como que eu utilizei isso também? Porque eu também fui desconstruída. Apesar de eu ser mulher negra, eu aprendi o que era racismo. Eu também às vezes não enxergava muito. Eu fui durante muito tempo achando que muitas coisas eram mimimi, que não, isso aqui, na verdade, por que tem que ser assim? Imagina, é só se esforçar, é só fazer isso, todo mundo tem essas possibilidades, acreditava na meritocracia, porque eu vivia uma bolha diferente. Porque apesar de ser mulher negra, eu tive privilégios, isso também soube entender. Quando eu tive que começar a estudar por conta da tecnologia, essas questões discriminatórias, por conta daquela problemática que eu falei de desenvolvimento, para fazer pareceres, aí eu descobri que era racismo de verdade, só que eu tive que estudar muito para saber. E aí, quando eu vou hoje ensinar uma pessoa que não sabe lidar com isso, então os grandes empresários, assim, homens, geralmente brancos também, eu também tenho que tratar e lembrar que, olha, numa época eu não sabia, e eu tive que me desconstruir. Então, como eu aprendi? Aí eu vou desconstruir da mesma forma que eu aprendi também, conversando com eles, que tem funcionado de uma forma mais cautelosa e devagar, porque é interessante que eles nos abracem. É importante que a gente tenha todo mundo, não é legal segregar. Só para finalizar, quem quiser conhecer um pouco mais, eu teria muito mais tempo para falar, mas o tempo é curto. E eu falo muito, né? Não, percebi. O Instituto Caese hoje tem vários projetos, que vale a pena as pessoas não assistindo conhecerem, não só empresários, pessoas que querem ajudar, mas também que querem ser voluntários. Como é que pode te ajudar nesse sentido, ajudar as pessoas dos projetos do Instituto? Sim, nós podemos compartilhar no site, que é institutocaese.com.br, e lá nós temos todos os nossos projetos e também alguns formulários para quem quer contribuir de diversas formas, com voluntariado, com patrocínio, com apoios institucionais, e também quem quer receber a capacitação, que é importante dizer que essa capacitação ela é gratuita, E também tem o Instagram, que é @Instituto Caese, que lá nós conseguimos sempre colocar o que nós estamos fazendo e chamando também as pessoas para colaborar. Aqui embaixo também no vídeo, quem quiser entrar, vai poder acessar também. Perfeito. Desde 2010, e ele teve ali a intenção, a gente tem hoje o Estatuto Anti-Guerra do Racismo, mas o Estatuto em si, ele é conhecido até por tentar fazer a reparação histórica que a gente fala que até hoje não foi realizada para a população negra e que é importante que a gente converse sobre isso de uma forma quando a gente, as crianças negras, eu, por exemplo, durante muito tempo até hoje, sempre tem aquela questão. A pessoa negra fazer um papel de um cargo de submissão
ou de um ladrão, enfim. E sempre quem estava em ascensão, quem era o chefe, quem era o dono, quem tinha o dinheiro, quem estava feliz ou quem era bonito, eram pessoas brancas. Isso na mente humana faz com que a pessoa negra não queira ser negra, e que as pessoas brancas sempre, inconscientemente, vejam pessoas negras, né, como algo ruim. Até meu vocabulário. Carol, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço muito, de verdade, a consideração e o espaço. Espero voltar mais vezes. Pensarei a respeito. A trabalho de hoje termina por aqui. Agradeço a audiência de todos e espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá.